Bom, pessoal, nessa parte da aula nós vamos falar sobre o princípio de Cavalieri e como é que essa ferramenta ela vai nos ajudar a encontrar, a partir do volume do paralelepípedo retângulo, o volume de um prisma qualquer, o volume da pirâmide, de uma esfera, tá? Uma ferramenta muito importante no cálculo de volumes, certo? Então, o que é que o princípio de Cavalieri nos diz? Ele nos diz o seguinte, que dado dois sólidos, S e S', tá? Em um outro plano, em um plano alfa, por exemplo, alfa zero, tá? Se todo plano que você toma paralelo ao plano dado corta o seu sólido, ou seja, secciona os dois sólidos, segundo figuras que têm a mesma área, então essas figuras elas têm o mesmo volume, tá? Infelizmente, a gente não consegue dar uma prova elementar para o princípio de Cavalieri, apenas a gente consegue motivá-lo, como eu vou fazer daqui a pouco, mas uma prova para o princípio de Cavalieri vai usar conceitos mais avançados de teoria da medida, tá? Então, em um curso de mestrado ou um curso mais avançado de graduação, curso de teoria da medida, você vai ter ferramentas importantes para mostrar o princípio de Cavalieri. Por enquanto, aqui a gente consegue apenas motivá-lo, tá? Imagina, por exemplo, que você tem, por exemplo, essa figura daqui S e você corta essa figura em várias, por exemplo, você tem esse prisma retangular e você corta esse prisma em várias fatias fininhas, tá? Por exemplo, de mesmo comprimento, certo? Então, você vai ter outros N prismas muito pequenininhos, de modo que o volume dessa figura vai ser o volume desses N prismas, esses N prismas daqui da figura daqui à esquerda, tá? Então, não importa a forma que está a sua figura, como você dispõe esses mini prismas, tá? O volume entre esses dois sólidos, o da esquerda e o da direita, são iguais, tá? Porque você só vai estar colocando o sólido daqui da sua esquerda, por exemplo, em um lugar diferente do espaço, tá? Aqui, o volume dessa figura da esquerda vai ser dado pelos N volumes aqui da direita, e, portanto, essas duas figuras, elas têm o mesmo sólido, tá? Agora, imagine que você está tomando fatias cada vez mais pequenininhas, tá? Então, você vai deixar suas fatias cada vez mais pequenininhas, e o princípio do Cavalieri, ele nos diz isso, né? Se você tem o seu sólido, tá? Então, você tem dois sólidos agora, se para cada plano que você corta, a área permanece a mesma, certo? Sua figura, como um todo, pode até mudar de forma, tá? Mas a área de cada seção transversal vai ser a mesma, então o volume dos sólidos também vai ser a mesma, tá? O princípio do Cavalieri também pode ser visualizado quando você pega, por exemplo, uma pilha de papel, uma resma de papel. A priori, essa resma vai estar, se ela estiver fechada, vai estar sobre um prisma retangular reto, né? E, claro, se você move com uma régua, por exemplo, uma parte dessas folhas, então, essas folhas, elas mudam de posição, mas o volume, ele não vai se alterar, tá? Então, no caso de um sólido, você teria dividido o seu sólido em 500 folhas de papel, em que cada seção transversal vai ser a área da base, não muda, então o volume dos dois objetos, digo, da forma que você dispõe essas folhas, eles não vai mudar, tá? E, bom, essa aqui é basicamente a essência do princípio de Cavalieri. Uma prova, como eu disse, infelizmente é impossível de dar em um curso básico,
mas a gente consegue motivar o princípio de Cavalieri e ele nos parece ser bem plausível, tá? Então, o princípio de Cavalieri para a gente vai ser mais um axioma, tá? Então, aqui como axioma, tá? Mas ele é um teorema em matemática, tá? Ele pode ser demonstrado em curso de teoria da medida, tá? Então, vamos usar o princípio de Cavalieri para calcular o volume de um prisma qualquer, certo? Então, vamos começar aqui calculando o volume de um prisma. E vamos calcular o volume de um prisma usando o princípio de Cavalieri, tá? Então, imagine que é dado inicialmente para você um prisma que não precisa ser reto, tá? Um prisma, por exemplo, que eu vou chamar de prisma P, tá? Seja P um prisma cuja base é um polígono convexo. É um polígono de área A, tá? Essa área daqui. Então, para esse prisma daqui, nós temos um retângulo de área A, tá? E altura H. Ou seja, a distância da base superior para o plano da outra base vai ser dada por H. Lembra que esse prisma P aqui, ele não precisa ser necessariamente um prisma reto, pode ser um prisma oblíquo, tá? Como parece ser esse da figura daqui, tá? Então, ao lado de P, nós vamos construir um outro prisma, tá? Na verdade, um paralelepípedo retângulo ao lado de P. Tome um paralelepípedo retângulo. Pípedo retângulo. Tal que esse retângulo daqui, tal que a base. Tal que a base de P'. P', tal que a base de P', desse outro paralelepípedo retângulo aqui, esteja sobre o plano alvo. Esteja sobre alfa e seja um retângulo de área também A, tá? Também A. Então, por exemplo, se a área desse triângulo aqui, como nessa figura daqui, foi igual a 2, então, ao lado dele, você vai tomar um paralelepípedo retângulo, cuja área desse retângulo daqui também seja 2. Você pode escolher, por exemplo, a largura como sendo 1 e o comprimento 2, ou um quadrado de lado raiz de 2, não importa. Você vai tomar um retângulo aqui, cuja área também seja A, tá bom? E a altura também dada pela altura de P, tá? A altura de P',
de P' é dado pela altura de P. Altura de P, né? Ou seja, vou denotar assim, tá? A altura de P' também é H, tá? Bom, por que eu fiz isso? Porque agora eu sei calcular o volume desse cara, né? Eu sei o volume de P', tá? E se eu conseguir concluir que o volume de P vai ser o mesmo volume de P', pelo princípio de Cavalieri, então o volume de P também vai ser dado pela área da base vezes a altura, já que o volume de P' é dado assim, tá? E por que eu consigo usar aqui o princípio de Cavalieri? Ora, o paralelepípedo retângulo também é um prisma, né? E quando você corta um prisma por um plano que seja paralelo ao plano da base, né? Então, a gente sabe que você obtém, nesse caso, em cada um dos sólidos, duas figuras. Por exemplo, aqui você vai obter uma figura, tá? Uma figura que vai ser congruente ao polígono da base. Por que vai ser congruente ao polígono da base? Porque a gente sabe que esses lados aqui são paralelos, tá? Então, esses caras aqui vão ser congruentes, tá? Ok? E, portanto, a gente sabe que a área dessa seção transversal daqui vai ser a mesma área dessa seção transversal daqui, tá? Analogamente, também como um paralelepípedo retângulo é um prisma, essa figura formada nessa seção transversal daqui vai ser a mesma figura congruente, vai ser um polígono que vai ser congruente à base, é um retângulo congruente à base, né? Então, você obteve aqui nesse caso, e como a gente tem, né? Como temos que figuras congruentes têm áreas congruentes, o que é que nós obtemos aqui? Que A1 é igual a A, porque essa figura em azul vai ser a mesma figura aqui, azul aqui de baixo, e esse retângulo A2 também vai ser congruente ao retângulo que tem área A aqui embaixo, tá? Então, isso aqui vai ser dado também por A2, tá? Então, veja que aqui eu tomei um plano qualquer, que é paralelo ao plano da base, tá? Dessas duas figuras, e a área que você obtém, né? A área aqui nessa primeira figura de P vai ser igual a A2, que é a área da figura em P', tá? Então, com isso, a gente consegue concluir, tá? Onde fica aqui, onde A1 é a área da figura formada seccionando P por um plano paralelo à base. A mesma coisa aqui para 2, né? Onde A2 é a área da figura formada seccionando P', né? Por um plano paralelo à base, né? Por esse plano paralelo à base. E que é a mesma coisa, né?
Só que aqui só vai mudar P' por um plano paralelo à base. Tá? Então, pelo princípio de Cavalieri, esses dois sólidos aqui, eles têm a mesma área, né? Desculpa, eles têm o mesmo volume. Então, pelo princípio de Cavalieri, nós temos que o volume de P' vai ser igual ao volume de P. E o volume de P, nós já sabemos que é a área da base, é A vezes a altura, tá?